Olá, meu nome é Larissa Biato de Azevedo, sou mestre em História e atualmente faço doutorado também em História na Unesp de Franca. Com a epidemia atual, temos visto diferentes recomendações à população, orientações sobre hábitos de higiene, de sociabilidade e sobre o bem-estar psicológico. Mas será que havia recomendações à população em epidemias passadas? Os documentos históricos mostram que sim. Alguns deles ficaram conhecidos agora, como as medidas de prevenção contra a gripe espanhola, que eram publicadas nos jornais brasileiros do início do século XX. Mas em períodos em que não havia jornais, havia ainda assim medidas desse tipo. O documento que gostaria de destacar sobre o assunto é um conjunto de instruções sobre o contágio das bexigas. É um manuscrito que está digitalizado e disponível no site do Arquivo Público de São Paulo. Ele foi elaborado em 1805, antes da chegada da família real ao Brasil. Faz parte do período chamado Brasil Colonial. Esse manuscrito fala sobre o contágio das bexigas, mas o que eram as bexigas? É o que hoje chamamos de varíola. No Brasil, houve casos dessa doença já no século XVI, e esse nome foi usado devido às suas características, bolhas com pus que se espalham em grande quantidade pelo corpo. Em São Paulo, houve vários surtos dessa enfermidade durante o século XVIII, e dizia-se que os paulistas ficavam aterrorizados só de ouvir o nome da doença. Por volta de 1804, o mal das bexigas voltou a aparecer. O documento em questão, elaborado no ano seguinte, não tem propriamente um título, é uma espécie de projeto, como se vê pela palavra plano logo no início. Foi elaborado por alguns cirurgiões e médicos a pedido do capitão-general Antônio José da Franca e Horta. Quem era ele? Nascido em Portugal, Antônio José da Franca e Horta teve uma trajetória semelhante a outros governantes do Brasil da época. Estudou em Coimbra e iniciou sua carreira militar antes de vir ao Brasil. Foi nomeado governador e capitão-general de São Paulo em 1801 e seu governo durou cerca de 10 anos. Segundo alguns estudos, foi responsável por ampliar o comércio de exportação em Santos e por criar hospitais na cidade de São Paulo. Voltando ao documento, logo no início também se vê o seu principal objetivo: preservar os seus povos do contágio das bexigas, conciliando este objeto com o do interesse dos negociantes dos mesmos escravos. Esses negociantes eram aqueles que vendiam ou compravam os escravos que eram desembarcados no Porto de Santos. Mas qual a relação entre as bexigas e os escravos? Antes desse documento ser elaborado, já se dizia no Brasil que os escravos eram as principais vítimas das bexigas, entre outras doenças. Relacionava-se a isso as condições dos navios em que eles vinham. No início do século XIX, era grande a entrada dos chamados navios negreiros em várias partes do Brasil, mas dificilmente uma autoridade como o governador Franca e Horta iria proibir a entrada desses navios devido à epidemia de bexigas. Os escravos eram considerados fundamentais para o trabalho nas lavouras. Vale observar que os escravos recém-chegados também são chamados de escravos novos nessa fonte. O documento contém, então, 4 itens ou artigos que apresentam os cuidados que deveria haver para que esses escravos não fossem infectados e, consequentemente, não aumentasse o número de doentes na capitania. O artigo 2, por exemplo, recomenda um período de quarentena para os escravos que não apresentassem as bexigas logo no desembarque. Eles deveriam ficar 8 dias em Santos, depois disso deveriam ser lavados, assim como seus pertences, examinados e só então poderiam ser conduzidos para as fazendas de seus senhores ou compradores. Aliás, a quarentena era uma prática em algumas fazendas da época. Separava-se os escravos novos daqueles que já estavam lá, para assim evitar surtos de doenças e mortes em grande número. O mesmo artigo 2 diz que não poderia haver comunicação, contato entre os escravos e os moradores dos povoados durante o percurso de Santos para o interior da capitania ou para outras capitanias. Há poucas informações sobre esse documento e sobre as autoridades médicas que o elaboraram. Talvez essas medidas nem tenham sido aprovadas, ficando apenas como plano mesmo. O certo é que elas não foram publicadas em jornais, pois não havia jornais em circulação no Brasil da época. Em todo caso, a correspondência oficial mostra que a epidemia de bexigas motivou as primeiras tentativas de vacinação da população em São Paulo.
o que não foi tarefa fácil, pois já havia medo desse método de prevenção. Mas a vacina e o medo dela são assuntos para um outro vídeo. Em síntese, esse documento indica algumas pontes entre o presente e o passado, como o papel de médicos e governantes em momentos de epidemia, a tentativa de conciliar soluções para a saúde e para a economia e as recomendações sobre quarentena, distanciamento e higiene. Mas há diferenças. No início do século XIX, a epidemia que preocupava era de bexigas, varíola, hoje uma doença erradicada no Brasil e no mundo. Outra diferença é que essas recomendações envolviam um grupo próprio da época, os escravos. Bom, é isso. Espero que esse vídeo contribua para a leitura do documento e a compreensão do período.